Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Muita gente espera aprender tudo sobre investimentos, passar por todos os assuntos, desde a renda fixa até a renda variável, para só depois começar a investir. Eu vou te dar uma notícia aqui que talvez te deixe muito triste, às vezes até decepcionado. A certeza não vem antes da ação. Não adianta você esperar o momento certo ou só depois de você ter entendido tudo para você começar. Tem dúvidas, erros, momentos que a gente passa somente depois que a gente começa a fazer a parte prática, depois que a gente decide colocar a mão na massa. Por isso, se você só pretende começar depois de ter sanado todas as suas dúvidas, fica tranquilo, você nunca vai ter começado de fato. Vai sempre esperar o melhor momento e ele nunca vai aparecer. Pensa assim, talvez você esteja sendo que nem um telespectador que fica na arquibancada do jogo, acompanha todos os jogos, sabe tudo da teoria do futebol, só que quando a gente coloca ele em prática, ele nunca desenvolve. Por quê? Porque ele nunca entrou em campo, porque ele nunca treinou, ele nunca passou as dificuldades práticas de se cansar em campo, de correr de um lado para o outro, de ser o atacante, a defesa. Ele é somente aquela pessoa que muitas vezes você conta quando quer saber alguma coisa da teoria, mas na prática ele nunca pôs a mão na massa. Será que você quer ser essa pessoa? Será que você já não está sendo essa pessoa? E eu não falo aqui que você tem que investir milhões não, tá? Eu falo aqui sobre você começar com o básico. Por exemplo, com R$ 100, com 200, 300, o que sobra no final do mês, para você começar a multiplicar o seu dinheiro. Eu sempre bato na tecla aqui nos meus vídeos de dois temas muito específicos, que é você saber viver o processo de aprendizagem, ninguém se torna um investidor do dia para a noite, e você compreender que investimentos são para longo prazo. E a depender do quanto você aporte, vai colher os seus frutos daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas uma coisa eu vou te dizer, todos os meses você vai ter renda passiva na sua carteira e vai conseguir viver de maneira muito mais tranquila, sem o peso e a aflição das decisões que a falta de dinheiro muitas vezes vai fazer com que você tome. Só que tem também o outro lado da moeda. As pessoas que muitas vezes dão desculpas esfarrapadas, se enganando ou achando que são ações prudentes. Por exemplo, aquelas pessoas que falam, eu ainda não sei tudo sobre investimentos, então calma aí um pouco que eu estou quase lá para começar. Você não precisa começar no seu momento perfeito. Comece com dúvida, mas comece. Mas sabe o seguinte, você só vai ter o controle do medo quando você tiver o entendimento, aprender sobre o assunto e saber tomar riscos conscientes. E eu acredito que ainda tem aquelas pessoas que dizem, eu não tenho tempo. Ah, acho que essa é a pior parte. Porque com 15 minutos do seu dia, e eu posso ainda dizer mais, uma hora do seu mês, depois de já ter aprendido e avançado no mundo dos investimentos, você vai gerir melhor a sua vida financeira do que a maioria das pessoas que acham que todos os dias tem que abrir a bolsa de valores, acompanhar a sua carteira e saber se estão ganhando ou perdendo dinheiro. Fica tranquilo, se você não quer ser um trader, você não precisa ficar abrindo sua carteira de investimento todos os dias não. A única coisa que você precisa é ter boas escolhas ao escolher os melhores ativos que vão compor a sua carteira. E ainda tem aquelas pessoas que acham que tem que ter muito dinheiro para começar a investir. Só te falar, tem uma característica que as pessoas desenvolvem que é muito mais importante do que dinheiro. É disciplina e hábito. Sabe por quê? De que adianta você investir talvez R$ 1.000 esse mês, passar 6, 7 meses sem investir? Me perdoe, mas eu sou muito mais aquelas pessoas que investem todos os meses 100, 200, R$ 300, mas têm a disciplina e a constância como característica financeira no seu dia a dia. É normal, todos nós temos medos, receios, e muitas vezes a gente não sabe o que é que vai encontrar do outro lado do muro. Mas eu posso te falar, você só consegue vencer o medo, em sua maioria, quando você toma uma ação, quando você age. E quando eu falo sobre investir e ter o controle das suas finanças, você só vai conseguir vencer esse medo a partir do momento que você tomar uma decisão e colocar ela em prática. Porque a realidade é que ninguém começa 100% pronto. Muito pelo contrário. Eu posso compartilhar com vocês aqui o exemplo que aconteceu comigo mesmo. Eu comecei investindo na renda fixa, investindo em alguns CDBs, em algumas LCIs, LCAs, depois de ter um entendimento. E depois de ter mapeado toda a renda fixa, que eu vou te falar, durou um mês para eu conseguir estudar tudo, porque na época eu já trabalhava, eu passei a investir na renda variável. Quando eu passei para a renda variável, eu me lembro que eu escolhi estudar os ativos que na minha cabeça faziam mais sentido para os meus objetivos e para a minha carteira, que eram os fundos imobiliários. E quando eu comecei a estudar os fundos imobiliários, eu não sabia muito bem como analisar, como escolher os melhores fundos para colocar na minha carteira. E eu vou ser sincero com você, sim, eu cometi alguns erros. Por exemplo, teve fundo que eu comprei olhando somente os dividendos, porque eu achava que aquilo dali era a melhor característica do fundo. E não me atentei nem à administração, nem à valorização do fundo nos últimos 5 anos.
Qual foi o resultado? Esse fundo, apesar de continuar me pagando dividendos todos os meses, a valorização dele foi ladeira abaixo. O que é que aconteceu? Eu aprendi errando. E posso te falar, eu compartilho essas coisas com vocês porque eu quero que você compreenda que ninguém nasce um investidor. Para chegar até onde eu cheguei hoje, não o melhor investidor do mundo, mas sim uma pessoa que pôs a mão na massa, aprendeu com seus erros, ajustou as arestas e hoje consegue plenamente saber a diferença entre uma boa ação e uma ação ruim, um bom fundo imobiliário e um fundo imobiliário que vai te dar prejuízo e quer compartilhar com você as melhores maneiras para você começar a investir sem passar pelos mesmos erros e tropeços que eu tive que passar. E posso te falar, sendo uma pessoa madura, isso se chama valorização do conhecimento. Por isso que eu preciso te dizer, começar com dúvida, eu acredito que talvez seja a melhor forma de você começar. Porque você vai entender a situação em que você está, que você precisa aprender ao longo do caminho. Você vai ter tomado uma ação, vai ter decidido, não vai procrastinar, ou senão vai parar de procrastinar na sua vida. Vai criar hábito, rotina, constância e mais do que tudo isso, vai ter dinheiro na sua carteira todos os meses. O problema é que a maioria das pessoas hoje, por conta talvez das redes sociais, da internet, também tem o seu lado ruim, faz com que as pessoas acreditem que só é o momento certo para começar quando você já tiver toda a situação ao seu redor perfeita, quando tudo já estiver encaixado. Sabe por quê? Porque o que mais a gente vê, seja no Instagram, seja no Facebook, seja até mesmo no YouTube, são situações de perfeccionismo. Todo mundo é feliz, todo mundo já tem o 100% do conhecimento, todo mundo já sabe todos os passos para chegar ao sucesso. Quando muitas vezes o primeiro pensamento que vem à sua mente é: caramba, como essa pessoa conseguiu fazer tudo isso? Tenho certeza que eu não vou conseguir. Só que você não acompanhou o processo, você não acompanhou a evolução. Só evolui, só entende, só aprende quem age. E nesse contexto, quem começa a investir na prática. E é por isso que a mudança de mentalidade é um dos 3 pilares que eu bato no meu curso. Sendo o primeiro, arrumar a casa. Segundo, a mudança de mentalidade que eu já falei. E o terceiro é você pôr a teoria ao lado da prática e não um na frente do outro. E se tratando de mudança de mentalidade, eu só consigo ensinar aos meus alunos aquilo que eu aprendi, que eu vivi, que eu evoluí, que é exatamente o quê? Você não precisa ter certeza de todas as coisas. Você precisa, primeiro, ter compromisso consigo mesmo. Saber que o processo de investir é muito mais do que somente comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário. É se tornar sócio daquela empresa. É saber que antes você precisa guardar, acertar suas finanças, ter o controle financeiro e depois escolher bons ativos em que você vai se tornar sócio e se tornando sócio daquela empresa, ela vai ter somente 2 papéis na sua vida. Primeiro, se valorizar em valor de mercado. Se você comprou ela por 20, daqui a 1, 2, 3 anos ela está valendo 30, 40 reais. E o segundo é te pagar dividendos consistentes todos os meses. Tudo basicamente pode ser descrito em 3 palavras: decida, haja e reflita. Se você quer começar mesmo com dúvidas, o meu curso está aqui embaixo. Lá eu vou pegar na sua mão em toda a dúvida que você tiver. A gente vai estar junto para sanar, para crescer, para tomar boas decisões e fazer o seu dinheiro multiplicar. Valeu, galera, e até a próxima.